Boa noite, meninas. Menina, como é que Boa vocês... noite, professor. Boa noite, como é que vocês entraram, hein? Não é para entrar, não? Eu mandei o link, deixa eu ver. Mandou. Mandei, vixe, eu mandei o link. Mandou, professor. Olha, nem achei que... Eu achei que não tinha... Meu Deus. Eu achei que não tinha mandado o link. E aí, gente, como é que vocês estão? Bem. Deixa eu ver quantas pessoas. 6. Tem que ser umas 10 pessoas. Bem, preocupada com as provas. Ainda ficou. Fica parecendo que a imagem está aberta. Oi, Luana. Boa noite, professor. Tá trabalhando hoje, Luana? Estou trabalhando, mas vou poder ficar de boa na aula. Só estou ficando aqui um pouquinho mais bonitinha, que a criança hoje acordou com a cara inchada. Vamos embora. Sete pessoas. Elaine, tudo bom? Quem saiu foi Rúbia, viu? Rúbia trancou. Trancou? Ela me disse agora no privado. Rúbia. Ela trancou. Rúbia não, minto. Rúbia não. Rúbia tá aí. Isa. Foi Isa. Foi isso? Foi Isa. Foi. Rúbia tá aí. Ah, tá. Rúbia falou que tá com... com... conversa é essa, né? Rúbia falou que tava com a internet, não foi, Rúbia? Devagar. A internet Não, dela professor, a internet ruim sou eu, Elaine. Mas Rúbia também tá, ela falou no privado comigo. Eu não falei nada, Foi não. professor. Foi ele que falou. Deixa A eu minha só tá olhar. falando não. Foi. Nem aqui, nem Ah. Gente, enquanto entra aí, eu vou dar uma olhadinha aqui no negócio, rapidinho, viu? Eu tô esperando o pessoal eu vou dar uma entrar. olhadinha, ver se tenta, professor, a minha internet pegar, para ver se eu saio dos dados, viu? Certo. Eu tô esperando, só tem 9, deixa entrar mais gente, pelo menos umas 15 pessoas. Eu acho que a internet está travando, porque eu também estou travando a todo mundo aqui para mim. Ô, gente, Isa desistiu do curso, foi? O quê? Isa desistiu do curso, foi? Foi, trancou. Eu vi ela hoje. Eu vi ela hoje, quando eu fui pagar minha mensalidade. Agora eu fiquei chocada, né? Eu fiquei, nossa. Então ela tinha ido para trancar o curso. Que pena. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa. Vai arrumar um boy no hospital, né, bonita? Nem posso, amiga. Quer dizer, não devo, né? Alguém quer um pouquinho de gripe? Quê?
Alguém quer um pouquinho de gripe? Era não. Viada, minha coxa. Eu tô só o bagaço da laranja. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô com tanta dificuldade de conseguir gravar os nomes, conseguir gravar esse lado de psicologia. Minha gente, sabe o que eu ia precisar Principalmente de essas vocês? palavras, De esses nomes. Desculpa. Ó, Eu não eu sei ia quem falar você com... falou, mas eu também tô assim. Foi eu, Luana. Eu ia falar com uma de vocês. Eu até falei com o Ícaro, mas depois eu não entendi direito. Porque a professora pediu um trabalho para desenhar o corpo humano e eu não estou conseguindo acessar o Google Sala de Aula. Tá dando problema no meu telefone. Aí eu perguntei à professora também, ela ficou me respondendo, não me respondeu ainda. E o que é exatamente para fazer? Eu não entendi. É aquele do começo das aulas, que era para fazer aquela divisão do corpo. Eu não sei, é um que vocês fizeram recentemente, acho que semana passada, que é sobre o corpo, parece que é para desenhar o corpo E aí, humano. gente? Só 9 pessoas. Semana passada, o que a gente fez Gente, foi dizer onde fica tal órgão do corpo humano. Só foi isso que a gente fez. Então, eu acho que essa atividade que você está falando é aquela mesmo. Gente, boa noite. Boa noite, Boa professor. noite. Vamos embora. Cada hora. Eu pego direitinho com vocês, né? Ok. Vejam aí, vocês estão conseguindo ver os slides? Não, Carregando para mim. Ainda não. agora. Oi. Quando estiverem vendo, me falem, tá? Já tô vendo já. Pronto, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula. E a gente, vocês lembram que na aula passada eu falei sobre o aparelho psíquico, a segunda tópica, lembra? Que foi Isso. ego, superego, Superego e id, né? Id, ego e superego. Aí, veja, a gente está dando continuidade a isso e a gente vai falar hoje sobre os mecanismos de defesa do ego. Como é que o ego lida com as exigências. Boa noite. Boa noite. Aí, Boa gente, noite, professor. entre e fecha os microfones, por favor, e as câmeras, porque fica mais fácil, não trava tanto. Aí, veja, a gente vai falar sobre a dinâmica de como a psique lida com as exigências, no caso, como o ego lida com as exigências do superego e com os desmandos, a impulsividade do id, né? Da parte instintiva do ser humano. Então, vamos lá. Ainda no aparelho psíquico, como eu falei para vocês. Rapidinho aqui, deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Para evitar experimentar sentimentos e emoções ruins ou negativas, o ego pode lançar mão daquilo que Ana Freud chamou de mecanismos de defesa, que são mecanismos que o ego utiliza para não sentir tais sentimentos tão desagradáveis. Os mecanismos de defesa do ego são... Aí, veja, eu só botei os principais. Na verdade, na apostila tem 4. São 4. Só que eu tirei um que eu achava que não era tão relevante, que foi regressão, e botei repressão, recalque, e botei no lugar projeção. Vamos lá, eu vou explicar por que eu fiz isso. Porque eu queria que vocês entendessem que esses são 10 mecanismos, eu só botei 4. Porque eu botei os 4 principais, porque os 4 principais são aqueles que a gente pode lançar mais mão, né, do que os outros. A gente usa mais os outros. Os outros, na verdade, são auxiliares desses principais, né? Então, por isso que eu não vou botar os 10, porque é mais coisa para eles
eles decorarem, não digo nem decorarem, aprenderem, né? Dentro do assunto, que já é um assunto complexo. Então, para você só ter uma noção desses mecanismos de defesa. E eu queria que vocês ficassem bem atentos para vocês perceberem em qual momento da vida ou em quais momentos da vida vocês veem que vocês usam esses mecanismos, né? É bem interessante que a gente se vê em muitas situações, quando a gente fala de um mecanismo de defesa, aí tem gente que diz, eu tô assim, ou fulano, ou um conhecido, ou um parente está assim. É bem interessante isso. Então, vamos lá. Repressão, recalque. É o processo automático que mantém fora da consciência impulsos, ideias ou sentimentos inaceitáveis, os quais não podem se tornar conscientes através da evocação voluntária. O recalque é um dos mais importantes mecanismos de defesa do ego e é utilizado desde os primeiros anos de vida para protegê-lo da angústia originada dos conflitos psíquicos. É um mecanismo de defesa básico e precede a maioria dos outros, os quais, em geral, funcionam como reforços ou adjuntos quando o recalque é incompleto. Certos traumas e conflitos não resolvidos são recalcados e, se não forem resolvidos, podem se tornar neuroses. Exemplo, um homem sente uma atração física incontrolável e sente muita vontade de agarrá-la. Ao recalcar, ele não executa o ato. Por exemplo, o que é que eu quis dizer com isso? Que a repressão, que é o mais usado, é um mecanismo de defesa do ego, que ele faz o seguinte: se você não pode fazer aquilo, então você joga para o inconsciente, tá? O ID diz assim, tem muito a ver com o ID. O ID diz assim, eita, por exemplo, um homem, que mulher bonita, né? Aí o cara fica uma atração incontrolável, ele quer agarrar a mulher, entendeu? Um exemplo. Mas aí ele recalca, porque o superego fica falando, epa, não é assim, você não pode fazer isso, porque vai dar bronca. Isso é proibido, isso está errado. Não, isso não pode. É contra a lei, é pecado. Entendeu? Então, o superego falando. Aí o ego usa essa estratégia, esse mecanismo de defesa chamado repressão ou recalque. Aí ele, não, recalca, joga isso no inconsciente e ressignifica. Aí, o que é que ele faz? Vá agarrar a mulher que você pode agarrar, que é a sua esposa, ou sua namorada, ou sua noiva, né? Ou a sua ficante, sei lá. Entendeu? Então, o ego, ele usa desse artifício, né? Dessa estratégia, para ele poder, como é que eu vou dizer, lidar com as dinâmicas da psique, tá? Vamos lá. Negação, outro que é bem usado, porém é um que não funciona muito bem. Eu vou te explicar por quê. A negação talvez possa ser considerada o mecanismo de defesa mais ineficaz. Por quê? Pois se baseia em simplesmente negar os fatos acontecidos à base de mentiras, que acabam se confundindo e, na maioria das vezes, contrariando uma a outra. Um exemplo. Um garoto que, ao ser acusado de roubo e realmente é culpado, diz, não foi bem assim que aconteceu. E não acontece sempre. Nunca aconteceu e não vai acontecer mais. Ou seja, ele nega, né, que fez aquilo e nega com a veemência que você até acredita que é verdade. Então, é um mecanismo de defesa que às vezes não funciona porque, no fundo ele sabe o que fez, né? Ele sabe qual foi os artifícios que ele usou para negar, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem corriqueiro. Uma mãe é chamada no colégio e diz assim, olha, seu filho está fazendo bagunça, seu filho é assim, seu filho é assado, seu filho responde, bate na professora. E a mãe, por não querer admitir, né, que o filho tem problemas de comportamento, às vezes não é desobediente, enfim, tem várias. Ela usa esse mecanismo de defesa para dizer, não, meu filho é um santo, meu filho é coerente, é educado, é não sei o quê. E quando, na verdade, ela está usando esse mecanismo de defesa para se proteger. Se enganar, na verdade. Quantas vezes a gente não usa a negação? Às vezes as coisas são evidentes. Às vezes a mulher, por exemplo, está sendo traída, percebe que o marido está chegando muito tarde, e que a roupa chega melada de batom,
que ele não a procura mais com a mesma intensidade, entendeu? E que dá os perdidos no Zap, nas redes sociais, diz que vai chegar uma hora, chega outra. E a mulher, como é que tá? Ah, tá ótimo, o casamento tá maravilhoso. A negação, o medo de ficar só é tão grande que você usa esse mecanismo de defesa, dizendo que tá tudo bem, que é a mulher mais feliz do mundo, que é a mulher mais amada do mundo, quando na verdade não é bem assim. Isso, a gente usa muito esse mecanismo de defesa. Porém, é considerado o mecanismo de defesa mais ineficaz por esse motivo. Outro mecanismo de defesa, isolamento. É o mecanismo em que o sujeito está consciente de uma situação vivida, mas a emoção correspondente a esta situação permanece inconsciente, não é demonstrada. Neste caso, a pessoa não demonstra o sentimento ou emoção esperada por ele na situação que está vivendo. Um exemplo, um filho que, após a morte de sua mãe, fala com uma frequente e enorme naturalidade sobre a morte dela. Ou seja, por isso que ele isola. É como se ele isolasse o fato do sentimento. Ou seja, como assim? Ele sente, porque ele está sentindo, ele ama a mãe. Né? Foi uma perda, foi tão traumática, foi tão forte, que o que é que ele faz? Para ele poder minimamente lidar com a situação. Ele fala daquilo com a maior naturalidade, sem nenhuma emoção. É como se ele isolasse o fato do sentimento. Entendeu? E isso às vezes não é bom. E quando essas coisas são muito repetidas e esses mecanismos de defesa acontecem com muita frequência, a pessoa desenvolve uma neurose. E às vezes até uma psicose, né? Do ponto de vista da psicanálise, tá? Do ponto de vista freudiano, de Freud. E de Anna Freud, que foi a que estabeleceu essas regras aí, que estabeleceu esses conceitos. Foi ela que fez o artigo sobre os mecanismos de defesa do ego. Então, o que é que o isolamento diz? Assim, é como se fosse assim, para eu me proteger, eu vou ignorar, né, essa situação e vou tentar ver se eu consigo separar o fato, né, o que aconteceu, da emoção. Então, ele fala uma coisa, mas o sentimento é outro. O sentimento é um sentimento de frieza, até de neutralidade, como se ele não estivesse sentindo. Tem pessoas até assim, que às vezes morrem um parente e não conseguem chorar. Não conseguem. Professor, licença. Eu vou precisar me ausentar rapidinho e já volto, tá? Tá, Luana, né? Isso, Luana. Vai lá, Luana. Obrigada. Então, é um sentimento, às vezes, tão forte que ele... Por exemplo, tem pessoas que, às vezes, perdem um ente querido e não demonstra aquilo, não fala daquilo, não, como é que eu vou dizer? Não exprime, né? Aí tranca, guarda aquilo. Ou seja, ele está usando o isolamento, ele está isolando a situação do que ele está passando, as coisas do que ele está vivendo. Então, é emoção por um lado e o fato de outro, né? É como se ele, como é que eu vou dizer? Ele isolasse. A verdade é essa, ele isola as coisas. Ele separa o sentimento do fato em si. Projeção é o processo mental pelo qual as características que estão ligadas ao ego, ao eu, são gradativamente afastadas deste em direção a outros objetos e pessoas. Essas projeções tendem a deslocar-se em direção a objetos e pessoas cujas qualidades e características são mais adequadas para encaixar o material deslocado. Exemplo, um jogador de tênis que, ao perder uma partida, justifica sua perda botando a culpa na raquete ou mesmo na direção do vento, por exemplo. Ou um homem que espanca, agride ou mata outro por achar o comportamento homossexual dele agressivo e inadequado, quando simplesmente a outra pessoa está sendo ela mesma, vivendo a sexualidade dela do jeito que ela entende como tem que viver. O que é que eu quero dizer com esses dois exemplos? A projeção. Na verdade, a projeção é um espelho. Né? E quando você projeta no outro ou projeta nas coisas aquilo que você está sentindo, é como se você estivesse tirando de você aquilo e coisa. Por exemplo, uma pessoa, um homofóbico, quando ele bate no homossexual, na verdade, ele não está batendo naquela pessoa, no homossexual em si. Ele está batendo na homossexualidade que é dele também, e que incomoda ele.
ele se sente agredido pelo homossexual, por ser homossexual, por exemplo, porque ele se sente agredido com a própria sexualidade. Então, é como se ele visse no outro ele. Então, eu vou bater naquilo que me incomoda, eu vou bater naquilo que mexe comigo, eu vou bater naquilo que mexe com o meu equilíbrio, né? Como é que eu vou dizer? Com o meu equilíbrio natural das coisas. Então, esse mecanismo de defesa, ele é muito comum. A gente, às vezes, joga no outro aquilo que a gente tem. Às vezes, você diz assim, fulano é muito grosso, muito ignorante, não sei o quê, muito rude. E, às vezes, não é. Às vezes, a grosseria, a ignorância está em nós. Entendeu? E a gente acha que está no outro. Ou, melhor ainda, a projeção tem muito a ver com aquilo. A gente vê no outro aquilo que, de fato, nos incomoda. Daquilo que, de fato, está em nós. Quando você vê uma pessoa falando muito de uma determinada coisa, lá atrás, ele tem alguma coisa ali. Porque quem é bem resolvido, por exemplo, quem é bem resolvido com sua sexualidade, o que o outro faz com a sexualidade dele não vai implicar e vai impactar de nada do outro. O comportamento do outro é do outro. O que ele faz entre quatro paredes com quem ele quiser é dele. Isso não tem que mexer e afetar ninguém, porque é uma dinâmica do outro. Entendeu? Então, a gente parte do princípio, sim. Quando alguém atira pedra em alguma coisa, é porque aquilo incomoda. E se incomoda é porque tem a ver com você. Então, a projeção é baseada nisso. Vamos lá. Veja agora uma explicação muito interessante que eu vi, que eu achei legal e vou postar para vocês. Mecanismo de defesa. O ego protege a personalidade contra a ameaça ruim. Para isso, utiliza-se dos chamados mecanismos de defesa. Todos estes mecanismos podem ser encontrados em indivíduos saudáveis e sua presença excessiva é, via de regra, indicação de possíveis sintomas neuróticos ou, em alguns casos extremos, sintomas psicóticos. Portanto, mecanismos de defesa são ações psicológicas que têm por finalidade reduzir qualquer manifestação que pode colocar em perigo a integridade do ego. Ou seja, essa definição aqui sobre os mecanismos de defesa do ego, para mim, foi a mais completa, por isso que eu botei para vocês. E aqui ela resume tudo. Ou seja, todos nós somos neuróticos do ponto de vista saudável, tá? A neurose, ela só é perniciosa quando ela deixa a gente inoperante, né? Mas, na maioria das vezes, na maioria das pessoas, 90% das pessoas são neuróticas, entendeu? Ela é perigosa quando ela passa a ser psicótica, quando aí envolve a perversão, sentimentos de perversão, aí é uma outra coisa. Mas quando ela está dentro da normalidade, quando ela não é excessiva, esses mecanismos de defesa que o ego usa são necessários até para manter a integridade. É como digo, o ego protege a personalidade contra a ameaça ruim, contra a ansiedade, contra a tristeza, contra os traumas, contra as coisas que nos acontecem. Então, esses mecanismos que Freud, junto com a filha, que foi Ana Freud que falou mais sobre essa parte, esses mecanismos de defesa, eles fazem com que a gente mantenha um certo equilíbrio da psique. Então, a psique ela fica extremamente equilibrada quando essas dinâmicas dos mecanismos de defesa, elas andam aí em consonância, elas andam em equilíbrio. Então, a gente precisa minimamente ter isso. O excesso disso, né, é que transforma isso tudo em neurose, e o excesso dessa neurose é que é problemático. É quando a pessoa precisa fazer análise, precisa fazer psicoterapia, entendeu? Quando a gente, por exemplo, começa a entrar na negação de tudo, às vezes as coisas são evidentes, entendeu? Por exemplo, como eu falei do filho, às vezes você percebe que seu filho tem um comportamento errado e você não quer admitir, você nega porque é uma proteção. Você nega porque você falando, você está admitindo a falha, nós admitimos a nossa falha enquanto pais, cuidadores ou responsáveis pela aquela criança ou aquele jovem que, de alguma forma, não está sendo coerente ou não está cumprindo com o que deveria cumprir. Então, gente, veja, eu botei poucos mecanismos de defesa. Por quê? Porque eu não queria complicar. Porque eu sei que muita gente vai dizer, professor, esse assunto é difícil, não sei o quê, não sei o quê. E eu pretendo fazer uma revisão disso. Se vocês concordarem, amanhã novamente eu falo e a gente entra naquela parte dos trabalhos para eu poder dar o ponto, porque eu vou ter que passar o questionário valendo nota para vocês, já para ver a primeira nota de vocês, entendeu?
E a outra parte, que eu acho que eu vou fazer um semináriozinho com vocês, vai ser do restante dos assuntos. Eu vou ver ainda, vou ver como é que eu vou estabelecer isso. Aí, no primeiro momento, é isso. Aí, veja, gente, com isso aqui, eu não queria pular já para a psicologia do desenvolvimento, que é o próximo assunto, porque eu queria que vocês minimamente soubessem disso e já começassem a perguntar. Se vocês tiverem dúvidas, antes de terminar, deixa eu só falar essa frase de Freud, que eu acho bem interessante. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Freud. Ou seja, o que é que ele quis dizer? Qual é o mecanismo de defesa que aqui a gente está falando? Projeção. Esse aqui. Quando Freud fala disso, e essa frase de Freud, ela está se referindo à projeção. Porque quando Pedro está falando de uma coisa ou falando mal de Paulo, na verdade, Pedro está falando dele. Porque ele está espelhando em Paulo aquilo que ele tem também. Entendeu? De alguma forma. Porque quando você é bem resolvido com suas questões, você não precisa falar das questões que incomodam o outro. Que o outro te incomoda. Porque, na verdade, incomoda em você. Se incomoda em você é porque você também, de alguma forma, comunga com aquilo. Entendeu? É isso do ponto de vista que Freud fala. Ok, gente. Perguntas? E aí? Tem um Professor, pouco de Oi. dúvida. E as minhas estão tentando entrar, eles não estão conseguindo entrar. Não sei por quê. parece que é com a internet delas alguma coisa. Quando a internet está muito lenta, você não consegue entrar no coisa. Eu vou até mandar para elas no coisa. Mandar no grupo. Gente, quando a internet está muito lenta, não consegue entrar nessas plataformas de live, não. Isso é oscilação da internet. Nem eu consigo transmitir e nem as pessoas conseguem acessar. Entendeu? Vamos lá. Dúvidas? Fala, Aline. Tu ia me perguntar alguma coisa, eu te interrompi. Professor, Aline? eu fiquei com dúvida na questão do... Oi, Pode falar. estou um pouco em dúvida nessa questão de regressão. Que, na verdade, não tem, né? Tem repressão. Eu não entendi muito bem. Tem repressão. Que tem aqui na apostila. Por que eu não botei regressão? Porque regressão não é muito usado e é mais confuso. Mas eu vou explicar a regressão, já que você falou. Regressão é um mecanismo de defesa que diz o seguinte. Então, eu estou até sem câmera, não. Minha câmera está... Agora, acho que voltou. Veja, é um mecanismo de defesa, a regressão, que faz com que a pessoa volte para a infância, regrida até a infância. Um trauma muito grande. Por exemplo, se um adolescente sofre uma tentativa de estupro, de assalto, de roubo, de agressão, um acidente, de repente ela volta a fazer xixi na cama e a se comportar como se fosse uma criança. Aí eu posso dizer, ela está com problema mental, ficou com problema mental depois do acidente, ou depois do trauma, ou depois disso. Isso é um mecanismo de defesa do ego que joga o adolescente, ou o adulto também acontece, para regredir até a infância, para ele poder, como é que eu vou dizer? Ele poder se reestruturar psiquicamente. É uma proteção a regressão, entendeu? Às vezes, isso acontece às vezes de forma assim, abrupta, como também às vezes é um mecanismo de defesa tipo, ele é adolescente, aí quando chega o pai, a mãe ou uma pessoa da família, ele fica meio que falando com voz de criança, com manha, com dengo, com coisa. Isso é quase uma regressão, porque a pessoa usa a criança ou o adolescente usa esse artifício como proteção e como para não perder aquela coisa do coisa. Meu sobrinho de 10 anos, ele tá bem grandão, então ele já está começando a entrar na pré-puberdade, né? Aí ele sentou no colo da minha irmã, aí falando com voz de criança, de bebezinho, e dizendo, mas mãe, eu tô com 10 anos, eu tô muito grande, eu não consigo mais dar no seu colo, eu queria ser bebê, não sei o quê, ficou fazendo coisa de bebê. Mas foi uma coisa assim dele, natural, mas não foi uma regressão. Aí minha irmã até perguntou, Val, ele agiu agora como uma regressão? Eu digo, não, Val, porque foi uma coisa intencional e ele tem noção
de que ele é um menino de 10 anos e que não queria ficar com 10, queria ser aquele menino de 5 anos que ficava no colo da mãe. Entendeu? Que agora não consegue meu mais porque está Deus. bem grandão. Ou seja, aparentemente parece ser um mecanismo de defesa, parece ser uma regressão, mas não é. Porque a regressão, normalmente, o sujeito não tem noção do que está acontecendo. Ele não tem noção. Ele faz a coisa meio que involuntária. Ele faz xixi na cama, ele faz... Por exemplo, acontece muito também da criança. Por exemplo, a criança já está 9 anos, 8 anos. Aí chega um irmãozinho mais novo, começa a fazer xixi na fralda, xixi na cama. Aí ela, querendo voltar e ter a atenção dos pais daquilo, ela vai e volta a fazer xixi na cama. Entendeu? Ela volta a ter comportamentos de quando ela tinha pequeno, começa a imitar a criança, que pede até para mamar, pede até mamadeira, chupeta, coisa que ela já não tinha mais. Aí é o mecanismo de defesa do ego, de regressão. O que é que o ego está dizendo? Para ela não perder esse carinho, esse afeto que ela tinha dos pais. Entendeu? Como é, mais ou menos? Então, aí ela regride, ela volta àquela idade, que é como se fosse uma proteção. É um processo involuntário mesmo. Mas é uma coisa que ele faz sem querer. É a nível muito de inconsciente. Entendeu? Não é uma coisa que faz propositalmente. Aí até tem gente assim, você tá de manha, você tá com manha, tá fazendo manha. Tá entendendo? Você tá minha entendendo? menina, professor, ela tem 6 anos, mas ela não conseguiu. Eu tirei ela da fralda, mesmo assim, mas ela todo dia mija na cama, todo dia mija na cama. E a pequenininha, ela não mija, a de 2 anos, que fez 3, ela não mija. Ela diz, Ruth, eu já sou mocinha, eu não faço xixi na cama. Mas aí, sabe... Mas a de 6 continua fazendo. Sabe qual foi o problema? A de 6 viu no início a mais nova fazendo xixi, então ela quis ter aquela atenção que a mais nova tinha. Então é a forma dela ter a atenção que você dá a mais nova, por ser mais nova. Entendesse? Por mais que você tente ser igual com elas duas, o tratamento é diferente, porque são crianças com faixa etárias diferentes. Entendesse, Rúbia? Entendeu? Então, aí ela faz isso, é um mecanismo de defesa do ego dela. Eu não quero perder o afeto da minha mãe, eu não quero perder a atenção que era só minha, agora é dividida. Entendeu? Ela faz isso muito no inconsciente, ela não sabe porque ela é muito nova, não sabe o que está acontecendo. Então ela quer voltar a ser aquela bebezinha. Entendeu? Ela se infantiliza. Isso é um mecanismo de defesa do ego, que não é ruim, entendeu? É a forma que a psique usou para ela lidar com a frustração de ter perdido a exclusividade de ser a número 1. Entendeu? De ser a primeira, a número 1, a única filha, a filha queridinha da mamãe. Agora tem uma segunda filha queridinha da mamãe. Entendeu, Rúbia? É bem complicada essa situação, realmente. Eu venho vivendo isso. Aí, porque como eu tenho 3, aí o mais velho perdeu para a segunda. Aí a segunda já perdeu para a terceira. Aí, às vezes, o mais velho se sente excluído por causa das duas pequenas, por causa da atenção que é maior. É muito complicado. Infelizmente, sempre vai sentir. Sempre. E ela sofre da síndrome da criança do meio, porque tudo é para a mais nova e o mais velho é o primeiro, é o mais velho. Então, os destaques, sempre é o mais velho e o mais novo. E o do meio fica sempre achatado. Eu tenho um sobrinho meu do meio que ele sofre com isso, porque ele sofre da síndrome do filho do meio. Entendeu? E é bem interessante isso. O meu, ele está sofrendo do primeiro filho. Por ser mais velho, eu boto muito eu faço ele, eu acho que eu comecei a fazer ele se amadurecer muito cedo, dizendo as obrigações, ele tem que estudar, ele tem que ajudar. Às vezes eu percebo que eu cobro muito dele por ser o mais velho. E não é bom, porque aí ele se sente sobrecarregado, tá entendendo? E ele às vezes precisa de colo também, Rúbia, entendeu? Precisa de colo, ele precisa saber a quem ele pertence como filho. Então, é muito difícil você criar os filhos iguais. Mas em algum momento você precisa, e principalmente a do meio, que a do meio precisa de muita atenção. Porque ela vê que você tem um tratamento diferente com o mais velho, por ser o mais velho, e com a mais nova, porque ela precisa de mais. E a mais nova afeta mais ainda do que o mais velho. Entendeu? Porque o mais velho já elaborou a perda. Na verdade, o mais velho teve 2 perdas, né? Quando nasceu a segunda e quando nasceu a terceira. Então, ele vem de 2 perdas, né?
Ele deixou de ser o príncipe, né? E agora tem 2 princesas. Então aí fica complicado para ele. Sabe como é? Aí é difícil para ele também. E para do meio também. Entendeu? Principalmente para do meio. Eu digo que a situação da do meio sempre é pior. Porque não é nem tão velha para ser a bambambam e nem é tão nova para ser a queridinha. Tá entendendo? Aí é complicado por esse motivo. Tô entendendo. Ô, professor, posso lhe fazer uma Acho que é por pergunta? isso que eu... Passa. Eu tenho uma sobrinha que vai fazer 11 anos. Ela é filha única, certo? Mas ela fala muito como bebezinho. E aquilo eu não entendo. Qual a idade dela? Vai fazer 11 anos agora em dezembro. Ela fala, mamãe, não sei o que. Ela fala assim, sabe? Sei. Eu fico olhando, né? Eu acho estranho. Para uma menina de 11 anos se portar desse jeito. Que já é pré-adolescente. Pois Ela é do meio, ela é a primeira, a Não, única? ela é filha única. Filha única. Muito mimada, então. Muito mimo. Não é isso? É muito mimo. Aí, veja, alguém da família que trata ela como bebê. O pai, o avó. A mãe dela. A mãe Elaine, né? A mãe dela. Não, é a minha sobrinha. Ah, entendi que era tu. A minha sobrinha. Porque, veja, qual é o mal? Eu tinha uma amiga minha, que é até a gerente da empresa que eu trabalhei. Aí eu disse assim, eu fazia psicologia na época, aí o menino tava com 12 anos. Aí chegava a tia, vai meu bebê. Eu disse, bebê? Esse menino tem 12 anos, como é isso? Hã? Aí a mãe também, aí ele ficava, não sei o que, ele ficava todo assim, eu digo, gente, vocês assim estão mesmo. infantilizando esse garoto, esse já é um pré-adolescente, esse menino. 12 anos, grandão, o menino já era... Professor. Eu disse, vocês estão infantilizando, não tem que estar falando como bebê com criança que não é bebê. Entendeu? Ah, entendi. É muito mimo, né? É demais. Aí infantiliza. Ela demora a sair, porque ela está na regressão. Porque quer ter atenção. Ela está começando a perceber que está virando mocinha, então ela quer ficar com uma bebê, porque a bebê tem atenção total, entendeu? Ela passou mais de 1 ano na psicóloga e a psicóloga disse, a mãe dela, porque até para tomar banho, minha irmã tem que lavar o cabelo dela. Aí, quem vai que... Tu queria perder isso? Não. Tudo. A mãe faz tudo, e daí leva na boquinha, e faz que minha bebezinha, não sei o que. Só que a bebezinha tá virando uma moça. Daqui a pouco tá menstruada, entendeu? Daqui a pouco tá querendo namorar, entendeu? E aí? Aí só que acontece? Ela vai levar isso para os relacionamentos. Ela vai ser aquela namoradinha, aquela adolescente mimada, chata, cabulosinha, e cheia de exigências com o namoradinho, e fazendo tipo, e fazendo cena, e fazendo, sabe como é, manha e dengo. Porque ela chora. E vai levar tudo isso para as relações dela. E ela chora muito. Ela é assim, vai escovar os dentes. Ai, começa a chorar. Vai tomar banho. Chora. Vai fazer exercício. Chora. Eu falei, meu Deus, tu foi feita de choro, menina. Mas ela é irmã da minha filha, então. Minha menina também é assim, gente. Misericórdia. As mães, né? Dando um mimo, né? Agora, no meu caso, o professor é a avó, né? A minha chora muito, professor. Choram demais. Tem hora que nem eu aguento. Até porque vamos aqui, né? Os filhos só quem aguenta é os pais mesmo, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Verdade. A minha filha é 3 em 1. Sim, por favor. Vocês têm que ver. Olha, eu vou entrar daqui a pouco um novo coisa. Vou dar um tempinho para salvar essa aula, tá, gente? E depois a gente já vai entrar nos trabalhos.